Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 2 com os shlokas número 13 e 14. Então a gente começou a falar na semana passada sobre atividade física, sobre Vyayama, e hoje a gente vai continuar e terminar com as nossas observações acerca de observações e recomendações acerca de atividade física. E os shlokas 13 e 14 dizem o seguinte: Trashnakshayah pratamako raktapitam shramah klamaha ativyayama kaso jvarascharjishcha jayate vyayama jagaradhva strihasya bhashadi sahasam gajam simham ivakarshan bhajannati vinashyati. Então vamos lá, meio que palavra por palavra, né? Então no shloka 13 ele fala Trishna Kshayaha Pratamakaha Raktapitam Shramaha Klamaha Ativyayamata Kaso Jvarascharjishcha Jayate. Então, Ativyayamata Jayate. Quais são as coisas que são causadas, o que pode ser gerado, originado por ati, demais, vyayama, atividade física, por excesso de desempenho de atividade física. Então, ele começa com trishna, então sede, né? É natural, você faz bastante atividade, mesmo que você não faça ati vyayama, demais, em excesso, é natural que você sinta um pouco de sede depois de realizar atividade física. O que ele está aqui querendo explicar é que se você faz excesso de atividade física, você vai ficar com uma sede até patológica, que a gente chama de trishna. Kshayaha. Kshayaha significa quando a pessoa fica emaciada, né? Então, muito magrinha, muito fraquinha, com uma aparência até de que ela não está saudável. Pratamakaha. Pratamakaha é uma subdivisão de uma doença que a gente chama de Shwasa. São problemas de dispneia, são problemas respiratórios, né? Então, Pratamaka Shwasa é um tipo específico de doenças do trato respiratório. Muitas vezes, muito comumente, traduzido como asma, como bronquite asmática, né? Feita essa correlação, que não é lá grandes coisas, né? Como eu sempre digo, essas correlações não são muito boas, mas vocês vão ver, quando vocês lerem livros e traduções, vocês vão ver que é feita essa correlação de Pratamaka Shwasa ou Tamaka Shwasa com asma ou com bronquite asmática. Raktapitam. Raktapitam são doenças hemorrágicas. Shramaha. Shramaha é fadiga, cansaço, né? Então, excesso de atividade física vai ficar muito exausto, vai ficar muito cansada. De uma forma, de novo, aqui repetindo, patológica, né? Não é aquela cansadinha que você dá depois de dar uma corrida. É um cansaço, é como se fosse uma exaustão física mesmo. Klamaha. Klama é outro tipo de fadiga também, cansaço. Então, a gente vai ver na continuação, no shloka número 14, ele usa algumas palavras que, quando a gente traduz para o português, elas ficariam mais ou menos dentro da mesma lógica, seriam quase sinônimas, né? E aqui tem variações específicas dentro do sistema de patologia ayurvédico, mas basicamente, para vocês entenderem, ele está falando de exaustão física e mental, um nível de cansaço que se estende para além da própria atividade física. Normalmente, se você faz atividade física dentro da quantidade recomendada, você fica cansada depois, né? Você tem um período necessário de recuperação e fica tudo bem. Se você faz excesso de atividade física, esse tipo de cansaço, essa fadiga, essa exaustão, ela vai além e ela te deixa cansada muito além do tempo que seria esperado, né? Então, já passaram alguns dias, por exemplo, você já deveria estar bem, mas o corpo continua exausto, continua como se tivesse arriado a bateria mesmo do seu carro. Kasaha. Kasaha também é uma doença do trato respiratório que se caracteriza por tosse, né? Então é muito comum a pessoa ter um problema respiratório tão intenso que acaba desenvolvendo tosse como consequência, como sintoma.
Jwara. Jwara é uma doença sistêmica, é uma das doenças mais importantes que tem dentro da fisiopatologia ayurvédica. Diz-se que o ser humano, a vida começa e termina com Jwara, e é uma doença que é caracterizada por aumento da temperatura corporal e uma sensação de insatisfação, de cansaço, de tristeza, de mal-estar generalizado. Então, ela é muito comumente traduzida como febre, né, por causa desse sintoma de aumento da temperatura corporal. Não é uma boa correlação, de novo, porque as premissas fisiopatológicas são muito diferentes na medicina moderna e no Ayurveda, né? Então, é melhor não, na dúvida, é melhor não traduzir. Chardi. Chardi significa vômito, né? Então você vê isso às vezes numa maratona, né? Numa prova de endurance muito grande. Se o atleta foi além da capacidade física dele, fez ativyayam, foi demais da conta, você pode até passar mal e chegar a vomitar. Então esse foi o shloka número 13, e aí ele continua no shloka número 14. Vyayama Jagara Adva Stri Hasya Bhashya Adi. Então, existe uma série de outras coisas além da atividade física que, se você exagerar, né, se você errar na quantidade, se você fizer demais, pode ser prejudicial também para a sua saúde, de determinadas maneiras que ele vai explicar aqui. Então, ele está falando Vyayama, como a gente já sabe, atividade física. Ele fala Jagara. Jagara significa ficar acordado, né? Então, a pessoa que não dorme direito, fica acordada a noite toda e tal. Adva. Adva significa, vem da palavra Advan, e significa estrada, é uma jornada. Então, por exemplo, você fazer uma viagem muito longa, né? Ou caminhar por longas distâncias, que era a maneira tradicional aqui dentro dos samhitas, da pessoa ficar exausta, né? Então, fazer uma viagem muito longa, muito cansativa. Hoje, muitas vezes, eu faço essa correlação com uma viagem entre Brasil e Índia. Então, eu estou aqui falando para vocês da Índia, né? Da minha casa em Jamnagar, na Índia. E quando eu vou ao Brasil, em breve eu vou estar em São Paulo dando cursos e tal, e eu faço uma viagem de mais de 20 horas, às vezes 25 horas, às vezes paro em Dubai 10 horas de espera. Então isso é uma jornada, isso entra aqui dentro do conceito do Adva. Classicamente o Adva é uma jornada a pé, né? Então uma caminhada muito longa, então muitas vezes vocês vão ver isso traduzido como uma caminhada, como caminhar demais e tal. Mas o caminhar, propriamente dito, ele entra em Vyayama, ele entra em atividade física. O que ele está querendo dizer aqui são jornadas muito longas. Então, mesmo que você não esteja caminhando, se você está indo classicamente, lá antigamente, de burro, de camelo, numa caravana, ou hoje de avião, de carro e tal, o fato é que viagens muito longas geram uma série de problemas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Stri. Stri significa literalmente mulher, a palavra. E a gente usa muito a palavra stri para falar de sexo. Então, excesso de atividade sexual também entra aqui. Hasya. Hasya, a palavra hasya significa rir, dar risadas. Então, ri demais, excesso de risada. A pessoa ficar gargalhando de um lado para o outro. Sabe quando você fala, cara, eu tô rindo tanto que tá até doendo minha barriga e tal? Então, esse tipo de risada também feita em excesso gera problemas para o corpo. Bhashya. Bhashya significa falar. Então, falar também em demasia, falar em excesso. E aí ele usa a palavra adi. A palavra adi significa etc, né? Ele não explica o que é a palavra adi, mas o comentário do Hemadri, ele diz pra gente bem claramente adi shabdena dhanura karshanadi. Então, dharuna significa, dharun é arco e flecha. Então, outras atividades, né? A palavra adi significa o início de uma lista de uma série de coisas, né? Eu traduzo normalmente como etc. Então, ele falou aqui, resumindo até agora, ó. Então, excesso de atividade física, excesso de ficar acordado, uma jornada muito longa, então excesso de viagem, excesso de atividade sexual, excesso de risada e excesso de falar e etc. E aí você pensa, que etc é esse? Outras atividades físicas, né, que exijam muita força física, muito desgaste físico, como por exemplo o arco e flecha, é o exemplo que ele dá aqui, né? É um livro de 1500 anos atrás, mas hoje em dia você pode fazer correlações com outras atividades que sejam também extenuantes, né? Então Sahasa,
significa literalmente violência, né? Com muita violência ou de forma precipitada, de forma muito extenuante. E aqui no comentário ele faz um comentário bem interessante, o comentário do Arunadatta, ele diz Ayatha balam marambaha sahasam. Então, Ayatha significa que é inútil, que é inapropriado. Bala é um uso da energia, né, um uso da força. Arambaha é que seja com muita velocidade, né, iniciado com muita velocidade, iniciado de forma inútil. Então, esses movimentos todos que a gente falou agora, fazer atividade física, ficar muito acordado, fazer uma jornada muito longa, excesso de sexo e tal, tudo isso, quando ele é feito dessa maneira, sahasam, quando ele é feito de forma inútil, ou de forma muito extenuante, ou de forma muito intensa, gera problemas. Que tipo de problema que isso gera? Ele fala, Gajam simham ivakarsham bhajannati vinashyati. Então, Gajam simham ivakarsham. Então, Gajam e o simham, o Gaja significa o elefante, e o simha significa o leão. Então, Iva, igualzinho, Karshan, quando eles fazem Vinashyati. Então, quando um elefante e um leão, eles se atracam, eles brigam, tanto o leão quanto o elefante, no final, mesmo que ganhem a briga, os dois vão perecer, os dois vão morrer. Então, é possível que um leão ganhe na luta de um elefante. Por mais que o elefante seja muito maior, o leão ele acaba compensando com a violência dele, ele consegue vencer, mas ele se cansa tanto nesse processo da luta que no final ele também perece, a saúde dele também perece. A gente vê comumente como um excesso dessas atividades geram uma queda até na imunidade da pessoa, né? Então, o que ele está tentando te precaver aqui é, além um pouquinho da atividade física e especificando vários outros tipos de atividade que também são atividades, modalidades de atividade física, né? Então você de repente não está malhando na academia, mas está fazendo sexo. Ou você está tirando de arco e flecha. Ou você está fazendo uma longa jornada, uma longa viagem. Ou você está falando demais. Ou você está rindo, rolando de rir. Tudo isso exige movimento corporal. E tudo isso agrava o vata, né? Todas essas atividades são atividades que geram um agravamento do vata dosha. Então, por causa disso, quando você realiza essas atividades demais, de maneira inútil, impensada, ou de maneira excessiva, muito violenta, você pode perecer da mesma forma que um leão, que é um animal majestoso e nobre, mas quando ele entra numa luta com um elefante, mesmo que ele vença do elefante, mesmo que ele seja vitorioso, no final ele também perece. Então, de repente você até completa aquele Iron Man, mas você foi muito além da sua capacidade física, e aí no final a sua imunidade baixa, e você pega uma doença, fica doente, ou morre, ou tem algum problema muito, muito grave. Então, aqui a gente termina esse primeiro panoramazinho sobre atividade física, exercício sobre Vyayama. Então ele falou os benefícios do Vyayama, a gente falou sobre as proibições de Vyayama, a gente falou sobre a dose recomendada de Vyayama e a gente falou sobre algumas cautelas, né, algumas precauções que as pessoas deveriam tomar em relação a evitar atividade física excessiva, evitar atividade física desnecessária, inútil, descontrolada. E ele aqui faz a metáforazinha do elefantezinho e do leão para deixar bem claro para você. De repente você é um leão e você fica majestosa, né, leoa, incrível e tal, até ganha, né, todas as suas batalhas, mas no processo você está tão destruída pela exaustão física que você acaba perecendo da mesma maneira. Então, feita a análise do nosso shloka, vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito hoje, a gente vai continuar a explorar as consoantes do Devanagari. Então, a gente viu nos dois vídeos passados, nas semanas passadas, o K e o K. E hoje, a gente viu como combinar cada uma dessas consoantes com as vogais. Agora eu não vou mais ficar combinando consoante com vogal, porque a combinação vai ser muito parecida de agora em diante. Eu preciso que vocês tenham o ímpeto, né, a disciplina de fazer isso, aqueles de vocês que estão realmente se aprofundando no sânscrito, né?
O dever de casa de vocês é toda semana tentar identificar as vogais que a gente já aprendeu, as consoantes que a gente já aprendeu, anotar isso num papel, repetir, porque senão você vai esquecer, né? E aos poucos a gente vai acumulando camadas de conhecimento, não é à toa que eu faço isso de forma bem gradual, bem tranquilinha. Eu dou pouco conteúdo por semana, alguns de vocês até reclamam, poxa, Matheus, é muito pouco, né? Eu falo, então, faz só o pouco que eu tô pedindo, que com certeza no final de um ano você vai caminhar bastante com esse conhecimento. Se você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, é mais fácil você acabar desistindo, ou se desestimulando, ou realmente se confundindo inteira, né? Então, hoje a gente vai ver mais duas consoantes. A gente viu o K e o K, hoje a gente vai ver o G e o G. G, 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 que seria como se fosse um G e um GH, né? Então o G é o alpa prana, é a vogal expressa sem muito ar, e o G é maha prana, é a mesma consoante, não é a vogal, desculpa, é a consoante expressa com mais ar, como se fosse uma tossezinha. Eu sei que para muitos de vocês isso é difícil de identificar ou de perceber. O português não tem essa diferenciação de maha prana e alpa prana, quer dizer, do uso da quantidade de hálito, né, de ar, modificando, né, a expressão da consoante, mas no Devanagari, no sânscrito, isso é bastante comum e você vai ter que aos poucos começar a se acostumar. Então hoje a gente está vendo o G e o G, G e o G. Nas aulas passadas a gente viu o K e o K. K, K, G, G. Então esse foi o nosso minutinho de sânscrito. O dever de casa de vocês é, para a próxima semana, pegar o G e o G e colocar todas as vogais junto deles. Então você vai fazer um G, Ga, Gi, Gi, Gu, Gu, Ge, Gei, Go, Go e Gr. Então fica claro aí o dever de casa para vocês, para aquelas de vocês que estão se aprofundando no sânscrito. E agora vocês já sabem mais duas vogais, então tentem identificar essas vogais no shloka que a gente acabou de estudar, né? Volta lá no shloka e tenta ver, tem algum K? Tem algum K? Tem algum G? Tem algum G? Tem alguma vogal das que a gente já estudou? Bom, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, bota aqui nos comentários aqui embaixo. Aquelas de vocês que são alunas do Vida Veda no Patreon, guarda a dúvida para o nosso encontro, né, para o nosso grupo de estudos que está acontecendo toda primeira segunda-feira do mês. A gente já está indo para o 4º grupo de estudos. Está muito divertido, eu adoro sentar com vocês para estudar de forma mais próxima, de forma mais direta, né, ter um contato mais próximo com essa família que a gente está criando, a família Vida Veda. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.